Boa noite a todos. Irmãos e irmãs em Jesus, estamos novamente reunidos nesta casa de amor e luz, no Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, que está situado na rua Antônio Guganes, 192/207, no Jardim São Paulo, para estudar as lições do nosso Evangelho Divino. Nesta doutrina redentora que nos acolhe e nos ensina a trilhar no caminho do bem, da luz, rumo à grande felicidade. Vamos neste dia radiante, parabenizar o nosso amado Frei Anselmo no mês do seu aniversário, que será no dia 19 de outubro. Vamos agradecer esse anjo de Deus que nos permite compartilhar a existência nestes 55 anos de exercício cristão que viemos trilhando, pela graça de Deus. Que Nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, o envolva, Frei Anselmo, querido, em seu manto de luz e abençoe grandemente todos os fundadores desta casa iluminada. Agora vamos assim, serenando as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos e corações em prece, pedindo o amparo dos benfeitores espirituais para que o nosso trabalho de hoje seja pleno de êxito e que permaneça em nossas mentes e frutifique a nossa luz. Graças a Deus. Solicitamos carinhosamente a todos que busquem as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, conectando em Grupo Frei Anselmo e ouvir as palestras e nossos comunicados referente aos trabalhos efetuados pelos nossos colaboradores em relação às assistências espirituais e sociais. E com a presença de todos e o compartilhamento, nossa casa será beneficiada, em especial neste momento de pandemia, em que a casa oferece cestas básicas às famílias assistidas e aos desempregados. E nós agradecemos o auxílio de todos. A nossa palestra de hoje é do livro Vinha de Luz, na lição número 7, com o título Aos Discípulos, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É uma mensagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que diz: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E nesta lição, Emmanuel nos conduz a 3 pontos importantíssimos, nos convidando à perseverança, à honestidade intelectual e ao compromisso com o que falamos e ao trabalho. Então ele nos exorta ao livro Paulo e Estevão. Por quê? Porque neste livro está a trajetória de um dos maiores discípulos de Jesus. Então, o nosso Paulo de Tarso,
que era Saulo de Tarso, que teve o seu nome mudado pelo apóstolo Pedro, né, para que evitasse a perseguição, porque, é claro, ele sempre, a partir do momento que Saulo se converteu ao cristianismo na estrada de Damasco, né, ele passou a ser perseguido. E foi muito, sofreu muito, muito. A trajetória dele foi de muito sofrimento. Por isso, Emmanuel coloca essa grande chamada nossa, né, como discípulo, em valorizando tudo o que Paulo nos trouxe, tudo que Paulo nos ensina e tudo que ele nos exemplificou, né? Então, o Paulo, ele começou a viajar por todo o mundo, pregando as palavras de Jesus. Foi açoitado, apedrejado, passava fome, era preso, ridicularizado, né? Então, ele passou grande parte, sofrendo tudo isso na terra dele, no país dele, nas circunvizinhanças, né? Passou grande tempo no deserto, meditando, para ver como que ele deveria proceder em relação a ser um discípulo, né? Como que ele disseminaria o cristianismo. E porque, na realidade, ele foi criado numa tradição onde havia vários deuses, né? O deus da chuva, o deus da inteligência, o deus da saúde, o deus da alegria, o deus... Ele foi criado desta forma, era um doutor da lei, né? Era um jurista que e julgava todos os procedimentos, o que se procedia errado na época, na conduta, na existência, naquele momento da existência dele, né? Então, claro que a partir do momento em que ele se entrega ao cristianismo, no caminho de Damasco, quando ele sai, ele pede ordem para perseguir Ananias, porque Ananias havia transformado, né, convertido a noiva dele em cristã. Ele sai e ele mesmo ia buscar Ananias para matá-lo. E aí Jesus encontra com ele na estrada de Damasco. E o que ele vê foi uma luz muito forte. Estava um sol muito forte, mas essa luz era muito maior que o sol, muito mais intensa que o sol. E ele ouve a voz, né, de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o magnetismo de Jesus, o amor de Jesus foi tão grande que ele cai do cavalo e a luz de Jesus o cega. Mas ele ouve, sente o amor de Jesus, corresponde àquele amor e se transforma imediatamente. E a partir dali, né, ele passa a peregrinação dele como seu discípulo, como discípulo do Mestre, né? E sofreu muito. Então, ele teve uma ideia. Como aqui eu não consigo muito, eu vou para a Grécia. Por quê? Porque a Grécia, na época, era intelectualmente muito mais desenvolvida. Vamos dizer que a Grécia era o berço da filosofia, o berço dos grandes filósofos, estudiosos. Ele falou: é lá que eu vou, eles vão me entender, né? Porque eu entendi, eu consegui, eu também vou levar o cristianismo até lá. E vai. Só que é claro, né, ele não tinha recursos. Paulo, ele vem de uma criação romana em que os pais obrigavam os filhos a ter duas profissões. Então ele era o doutor da lei, né, e ele era tecelão. Como ele não podia mais exercer aquela função, porque ele estaria negando
os princípios de Jesus, o ensinamento de Jesus, então ele ficou com a profissão de tecelão, né? Então, para ele comer, para ele poder sobreviver, ele fiava e fabricava tapetes e vendia. Então, ele vem com muita dificuldade, viajou para a Grécia, a pé, a cavalo, a pé, a cavalo. E é claro, passando fome, necessidade, privações. Ele chegou em Atenas, um caco, coitadinho. Ele chegou em Atenas magro, raquítico, fraco, raquítico, né? De fraqueza, andando sem recursos, sem se alimentar direito. E é claro, né? Mas ele chegou em Atenas, ele falou, eu sei, essas pessoas inteligentes vão me ouvir, muito feliz, e começa a pregar em praça pública. Mas o pessoal, de fato, as pessoas que são inteligentes, e ela ouve um fator novo de exemplo, de cultura, de ensinamento, eles prestam atenção. Mas os gregos, que já eram evoluídos, estavam num patamar bem melhor, mas peraí, uma pessoa falando sobre ressurreição e ao quebrado assim, sujo, maltrapilho, magro, esquelético. Não. Uma pessoa para falar alguma coisa tem que estar bem vestida, tem que estar forte, bonita. E foi saindo. Todo mundo foi saindo da praça e deixou ele sozinho. E ele tinha um amigo na Grécia. Ele tinha um amigo grego chamado Dionísio, muito influente, que falou, deixa, Paulo, eu vou conseguir para que você possa pregar no Areópago, que era um local onde se discutia tudo sobre os assuntos da época, era como se fosse um tribunal ateniense, né? Então, lá foi o Paulo pregar. E levou Paulo, né? E este pregava com tanta eloquência, pelo amor que ele tinha por Jesus e pelo cristianismo, mais uma vez, sendo o povo grego muito inteligente, perspicaz, né? Muito sabendo como classificar a pessoa pela postura, também achou que ele era um homem muito fraquinho, um homem muito fraco, e não acreditaram muito também nele. E aos poucos foram saindo, deixando Paulo sozinho. E ele ficou agoniado quando se viu sozinho nesse local. Aí parou, respirou e fez uma prece sentida a Jesus. Senhor, eu quero fazer o seu trabalho. Eu quero difundir o cristianismo. Eu quero ajudar a todos do mundo a compreenderem o seu amor e as leis misericordiosas que o Senhor trouxe do nosso Pai Criador, para nos modificar, para trazer o amor, a paz, a concórdia, a união. E fez aquela prece sentida, e Jesus atendeu. Jesus o atende, né? Nosso mestre amado, e pede para ele, não desanima, Paulo, não temas, né? Prossegue ensinando a verdade, porque eu vou te ajudar. Você será amparado, né? E vou deixar com você um espírito para te orientar, para te ajudar nesta caminhada evolutiva. E olha o espírito que ele trouxe para ficar com o Paulo. Estevão, que quando ele era um doutor da lei, ainda, Estevão era um cristão. E ele prendeu Estevão,
julgou Estevão e o condenou à morte pelo apedrejamento. E olha esse Espírito misericordioso, a pedido de Jesus, vem orientar. Né? E Estevão era irmão de Abigail, que era noiva dele, do Paulo. Né? E ele, mesmo na hora do apedrejamento, tudo, Paulo não entendia, né, na época. E o rapaz falava para a irmã chorando muito, né? Ele ali morrendo. E ele falava, não tenha mágoa do Paulo, né? Ele veio para fazer uma grande missão na terra. Aí que ele ficava mais revoltado ainda, o Paulo. Né? Aí que ele ficava mais revoltado, porque ele achava que o rapaz teria que se dirigir a ele com raiva, com rancor, porque ele havia mandado. Ele não entendia como que uma pessoa, como que um homem tinha capacidade de estar morrendo, né? Foi apedrejado e ainda desejava o bem. Ele não conseguia entender aquilo, tanto que ele ficou muito confuso, né? E praticamente abandonou a Abigail também, que depois sofre muito, passa a sofrer, naquela época a tuberculose era muito comum, né? Ela contraiu a tuberculose e depois conhece Ananias a converte e ela começa a ter, inclusive, ela tinha a visita de Jesus, do Espírito, do irmão, né, que havia falecido e que a ajudou até o momento do desencarne dela. E assim que ela desencarna, ela começa também a trabalhar com o Jesus e com Estevão na ajuda, ajudando Paulo na divulgação do cristianismo aqui na Terra. Né? Então aí Emmanuel nos chama a atenção que para essa missão nós precisamos ter duas grandes virtudes, a renúncia e a bondade. Então ele vai e pergunta, né? Ele lembra que Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 893, Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória das virtudes. E os espíritos respondem: a virtude, a maior virtude é sempre a que resiste, que oferece a maior resistência ao mal. É a maior virtude. E que é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem segundas intenções. Ou seja, sem cobrar nada. A gente faz tudo o que é necessário, o melhor de nós, em prol a quem quer que seja. Quem quer que seja. Basta que seja o nosso próximo. Não precisa ser nosso parente, vizinho, amigo, seja quem for, mas desinteressadamente. Né? Isso seria, sem dúvida, diz o plano espiritual para Kardec, é a mais meritória, é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Aí ele pergunta, né? Kardec pergunta na questão 913, e o maior dos vícios, o mais radical, qual que é? E os espíritos respondem: o egoísmo. Essa chaga que nos persegue há milênios. Somos espíritos milenares. E a cada existência nós viemos lutando para despojar isso de dentro de nós, essa chaga. Então, ou seja, exercer a caridade e a renúncia é combater o egoísmo. Este
é o nosso grande desafio. Devemos ter como desafio. A gente vai lutando a cada dia. Aquele trabalho de formiguinha, tirando detalhes por detalhes do nosso dia a dia, lapidando como se fosse uma pedra preciosa. Porque até então, o diamante, o brilhante, ele é uma pedra bruta, quase sempre até escura. Aí o ourives vai lapidando essa pedra, tirando os pedacinhos, moldando, e ela vai vindo, brotando do coração dela o mais puro que tem daquela pedra, que é o brilhante, caro, que brilha, que reluz, né? Em todas as formas que você coloca o brilhante, ele brilha. Assim também somos nós. Então, veja que concordamos com as lições do Evangelho. Já conquistamos a capacidade de amar, né? Já percebemos que precisamos nos melhorar. Então, já temos uma pequena luz. Uma luz que simboliza uma velinha. Parece uma velinha pequena. Uma vela bem pequenininha. E aí a gente, ao invés da gente pegar essa velinha, essa luzinha, e iluminar o nosso caminho, para que a gente não tropece nas pedras e nas adversidades do caminho, quase sempre a gente usa essa luzinha para ver os defeitos dos outros. Então, percebemos isso. Vamos então, né? Vamos perceber que nós vamos nos modificando devagar, assim como a pedra, assim como o rio que vai correndo, né? Fazendo o seu caminho. Então, não nos preocupemos com os outros, e sim conosco. Vamos nos preocupar com os outros, dando o nosso melhor exemplo, dando o melhor de nós. É isso que Jesus fez. Jesus é mestre, ele não faz a lição para ninguém, ele ensina. Ele ensina e aguarda que nós façamos o mesmo. Há quase 2000 anos, Paulo vem nos falar dos gregos e dos judeus. E nós vivemos ainda os mesmos problemas. Os espíritas cristãos encontram dificuldade em tudo. Muitos recorrem à religião para a conquista de bens materiais. E não é esta a proposta de Jesus. Não é esta. Né? A proposta de Jesus é o amor, é a abnegação cristã. O verdadeiro discípulo é aquele que percebe a dificuldade no próximo e busca trabalhar em si próprio, pois a deficiência que enxergamos dos outros está em nós. E viemos à Terra nessa escola bendita para aprender a amar. O nosso compromisso é de acertar e não de corrigir os outros. Porque ensinar é fácil. Precisamos exemplificar as virtudes necessárias para a nossa evolução. Porque senão estaríamos batendo sempre na mesma tecla. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Esse aspecto está muito longe da doutrina amorosa de Jesus. Então, meus irmãos, sejamos os discípulos do nosso Mestre Jesus, nos modificando para melhor, nos despojando das más tendências em nossa jornada evolutiva, colaborando na construção de um mundo melhor, atendendo sem medo como aprendiz fiel e amando sempre. Confiemos na doutrina misericordiosa, no Espiritismo de luz. E assim nós vamos encerrando a nossa palestra de hoje, pedindo para que em cada um de nós tenha um pedacinho do nosso Paulo de Tarso, para vencermos a escalada evolutiva rumo a Jesus. Deus abençoe o esforço de todos. Recebam a luz do coração de Jesus através do Frei Anselmo. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.
Graças a Deus.